No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Preço da gasolina sobe pela quinta semana consecutiva, com alta de 2,25%, e combustível já é encontrado nos postos a R$ 7,99. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revoga a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, e define medidas cautelares em substituição. Às vésperas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 31 funcionários do INEP, órgão responsável pelo exame, pedem exoneração dos cargos. Essas e outras notícias já são desta terça-feira, 9 de novembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Uma das polêmicas que surgiu nos últimos dias no nosso país, visando a sucessão de Jair Bolsonaro no ano que vem, diz respeito a essa possibilidade de o ainda tucano Geraldo Alckmin, após sua provável filiação ao PSB, vir a ser indicado a vice em uma chapa com o ex-presidente Lula. Eu vi por aí muita gente fazendo piada com o tema, chamando essa composição de Lula com Chuchu, citando o apelido do ex-governador de São Paulo. Outros o colocaram como a solução para derrotar o bolsonarismo no país. Como todos vocês sabem, ouvintes do Faixa Livre, nós defendemos historicamente uma solução eleitoral que coloque no centro do debate o trabalhador brasileiro, a redução das enormes desigualdades que se ampliaram ainda mais durante a pandemia. Mas eu quero trazer nesse espaço editorial uma formulação feita pelo professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni, e publicada durante o fim de semana nas suas redes sociais, onde ele aponta alguns dos muitos problemas de uma composição como essa. O título do texto é "A questão não é Alckmin, é o programa". Diz o Maringoni: há certa controvérsia entre a esquerda, em especial no PT e em simpatizantes, com uma possível chapa presidencial composta por Lula e Geraldo Alckmin. A notícia foi veiculada pela sempre bem informada Mônica Bergamo. Nada indica ser falsa, mas tudo leva a crer que se trata de um balão de ensaio. Ninguém articula composições desse tipo há um ano da disputa eleitoral. Em geral, tais decisões se dão em período próximo ao pleito, como resultado de arranjos mais maduros entre diversas forças políticas. Mesmo assim, vale especular um pouco a respeito. É bem provável que tal aliança seja uma das possibilidades aventadas pelo ex-presidente Lula. Eleitoralmente teria grande força, para quem já compôs com Meirelles, Temer, Crivella, Cabral, Márcio Tomás Bastos, Joaquim Levy, Sérgio Cabral, Delcídio Amaral, Aldemir Bendini e grande elenco. Uma aproximação com o ex-governador de São Paulo não é problema algum. O grande nó é se o pindamonhangabense, que tem o Palácio dos Bandeirantes ao alcance da mão, toparia trocar o quase certo pelo duvidoso. Há um problema político a mais, que talvez seja o principal. Nenhuma fração do capital, e Alckmin representa várias, toparia se somar com quem deseja o fim do teto de gastos. Assim, a controvérsia deve ser colocada em seu ponto correto. Lula toparia acabar com o teto, a política de preços da Petrobras, devolver direitos sociais retirados pela reforma trabalhista, revitalizar os bancos públicos, etc., etc. As alianças com o neoliberalismo em 2002
capitaneadas por José Dirceu e Antônio Palocci, foram precedidas por um programa claro, a Carta aos Brasileiros. Agora trata-se de implodir a ponte para o futuro. Se o programa de Lula for esse, a desmontagem do golpe de 2016 e da onda de extrema-direita, a aliança pode ser feita com absolutamente qualquer um. Esse deveria ser o centro do debate, o programa, e não sua fulanização. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Milton Temer. Milton Temer, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar com você. Bom dia à equipe, bom dia aos nossos ouvintes e vamos à luta. Milton, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Milton, o escárnio mundial ao qual o Brasil está submetido com Jair Bolsonaro na presidência teve episódios recentes que nos fizeram ter a certeza do nosso isolamento enquanto nação. O chefe do executivo foi solenemente ignorado na reunião de cúpula do G20 na Itália. Não teve agenda com nenhuma das lideranças mundiais. Saiu pela porta dos fundos da Embaixada Brasileira em Roma para fazer turismo pela cidade, enquanto os líderes das outras 19 maiores economias do planeta articulavam acordos bilaterais. O ex-capitão teve destaque apenas por pisar no pé, sem querer, da primeira-ministra alemã Angela Merkel e por agredir jornalistas ao lado de seus seguranças, por não gostar das perguntas que foram feitas. Depois ele sequer foi à Conferência do Clima, a COP26, em Glasgow, na Escócia, para evitar ser o centro das atenções como principal inimigo do meio ambiente no mundo. Milton, não dá nem para dizer que somos pária internacional. Eu acho que o Bolsonaro já nos levou a mais fundo que isso. Com respeito a essa repercussão negativa do Bolsonaro, vamos deixar claro o seguinte, é quase que desnecessário qualificá-lo. Ele é um pária, mas é preciso qualificar quem o desqualifica. Ele não é um pária entre pessoas de bem, entre pessoas que lutam por um mundo melhor ou pessoas que são, digamos assim, vão marcar a história por um quadro positivo. Esse G20 se constitui de um pacote de hipócritas de países, como inclusive esse califa
criminoso da Arábia Saudita, que se qualificam fundamentalmente pela predação do mundo, pela degradação das relações sociais, pela concentração de renda, pela imposição das políticas que interessam ao sistema financeiro globalizado e, fundamentalmente, pela geração de guerras localizadas com as quais se alimenta o complexo industrial militar americano. Então é verdade que, mesmo entre esses, e essa é que é a marca principal, Bolsonaro consegue ser um pária, sinal de que nós estamos num grau de degradação como nunca foi atingido por essa república, dita república patrimonialista. Aliás, Milton, assim que chegou ao Brasil, o Bolsonaro evidenciou outra face da sua gestão ao ter de prestar depoimento à Polícia Federal sobre a acusação de suposta tentativa de interferência política sua no órgão, feita pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E o ex-capitão negou que tenha atuado com ingerência na corporação para obter informações privilegiadas dos inquéritos que corriam na PF. Disse que a troca do diretor Maurício Valeixo no ano passado se deu por falta de interlocução e tentou jogar a culpa no ex-juiz, dizendo que o Moro condicionou a substituição no comando da Polícia Federal à sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Evidente, Milton, que o Sérgio Moro atua com interesses desde a época da Operação Lava Jato. A grande questão é que o Bolsonaro sempre se utilizou desse expediente de usar nomeações para órgãos de Estado na intenção de proteger os seus e obter vantagens. O ex-capitão aparelhou completamente determinados órgãos, Milton. Eu não vejo de maneira negativa isso que a imprensa burguesa chama de aparelhar, porque ela nunca se preocupou em denunciar o aparelhamento, por exemplo, do governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma filha, um nepotismo claro, trabalhando num gabinete ao lado do seu, sem que ninguém saiba até hoje que tipo de função ela tinha no governo, a não ser o de paparicar o próprio pai. Então não é a questão do aparelhamento em si. Essa briga de Moro com Bolsonaro, eu acho que os dois têm razão no que um diz do outro. Os dois valem muito pouco, os dois se utilizaram da coisa pública, isso sim, para julgadas pessoais e para projetos absolutamente abomináveis. A interferência que Bolsonaro pretendeu na Polícia Federal não foi uma interferência de caráter político, não, foi uma interferência de caráter pessoal, para aliviar as investigações que já estavam pautadas não só sobre seu filho, sobre Queiroz, como pelo conjunto da família, inclusive ele mesmo, que foi o pioneiro na prática dessas chamadas, dobradinhas, esse rachuncho no salário dos funcionários que estavam lá apenas para fornecer o salário e entregá-lo diretamente e ter um desconto na Previdência garantido. Objetivamente, é preciso recuperar a história de Bolsonaro, que não era segredo para ninguém quando foi escolhido para derrotar Fernando Haddad. Bolsonaro tinha uma folha corrida de aproveitamento da vida política para colocar toda a família na mesma boca. Ele não tinha um gabinete, não, ele tinha 3 gabinetes. Tinha um gabinete federal, tinha um gabinete estadual e tinha um gabinete municipal, quando parlamentar. Então não era segredo. E nesses gabinetes, a prática do que ele fazia não era nada louvável. Ele não tinha currículo, ele tinha folha corrida e disso sabiam aqueles ditos liberais que, por preconceito contra o que imaginam que o PT representasse de partido de esquerda, optaram por ele em 2018 conscientemente. Por falar em interesses do Sérgio Moro, Milton, o ex-juiz será afiliado amanhã ao Podemos e muito provavelmente será lançado como postulante do partido à presidência da República no ano que vem, confirmando a tese do deputado Glauber Braga de que ele era um juiz ladrão ao condenar o ex-presidente Lula à prisão a partir de convicções da Força Tarefa de Curitiba. Aliás, outro que fez parte da Lava Jato e se desincompatibilizou do Ministério Público para concorrer a um cargo político foi o ex-procurador Deltan Dallagnol, alvo de uma série de processos disciplinares no Conselho Nacional do MP, onde já foi até punido por postagens publicadas nas redes sociais contra a candidatura de Renan Calheiros à presidência do Senado em 2019. Essa turma está mostrando ao que veio, Milton, e vai participar das eleições pela segunda vez, agora com seus nomes entre os concorrentes. Essa turma está mostrando ao que veio, como você bem diz.
foi uma turma que operou conscientemente na operação golpista, que redundou no impeachment de Dilma, que redundou na prisão absolutamente ilegal e absolutamente autoritária, abusiva de Lula, pouco antes da eleição, para evitar que Lula fosse candidato à presidência. Essa turma está dizendo a que veio porque já pratica há muito tempo aquilo que imputava aos outros. Não vamos esquecer que no combate à corrupção, que eles se pretendem bandeira, esse Dallagnol propôs um fundo que o dinheiro que tivesse sido devolvido por conta daquilo que foi pago como propina, viesse não para o Tesouro, mas sim para um fundo privado que essa tropa de Curitiba administraria ela mesma. No benefício de quem? Com o lucro gerando para a caixa de quem? Então essa turma não é mais do que um retrato claro do papel do judiciário como um aparelho do Estado a serviço das classes dominantes na opressão que o mundo do capital exerce sobre o mundo do trabalho. Mudando um pouquinho de assunto, Milton, algo que provocou e segue provocando enorme polêmica lá em Brasília é essa PEC dos precatórios, que deve ser votada hoje em segundo turno na Câmara dos Deputados. O governo alega a necessidade de se promover um calote no pagamento de dívidas da União referendadas pela Justiça para financiar o programa Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, mas está na cara que a intenção é abrir espaço no orçamento para destinar recursos a emendas parlamentares aliados em ano de eleição. Alguns partidos de oposição acabaram se dividindo no primeiro turno da votação desse tema. No PDT, essa divisão acabou levando o Ciro Gomes a suspender a sua pré-candidatura à presidência, enfim. Só que a ministra do Supremo, Rosa Weber, suspendeu o pagamento das tais emendas de relator que permitem que o deputado responsável pelo texto do orçamento possa distribuir esses recursos ao seu bel prazer, favorecendo evidentemente os parlamentares de situação. O STF foi instado a se posicionar sobre o chamado orçamento secreto a partir de ações impetradas pelo PSOL, Cidadania e PSB. Além disso, a ministra determinou que o governo e o Congresso adotem medidas de transparência para a execução desses recursos, na intenção de que seja assegurado amplo acesso público a todas as demandas de parlamentares sobre a distribuição das emendas de relator. Como é que você tem observado, Hamilton, toda essa discussão em torno da PEC dos precatórios e essa tentativa de o Bolsonaro utilizar o Auxílio Brasil como plataforma para a sua reeleição? Porque se a intenção fosse de fato favorecer a população mais pobre, ele já teria tomado essa atitude desde o início da pandemia ou, no mínimo, mantido o auxílio emergencial em R$ 600. A PEC dos precatórios é o retrato financeiro desse regime. Não se trata de um calote contra o Tesouro, se trata de um calote contra uma parte da sociedade. Não existe aí calote contra o pagamento de juros e serviços de uma dívida nunca auditada e que consome 400 bilhões de reais por ano. Para isso, ninguém fala em teto de gasto. No teto de gasto, se corta de todos os lados. Se corta na habitação, se corta no transporte, se toca na saúde, se corta na educação, se corta na pesquisa científica, mas não se corta nem se discute renegociar o que se encaminha para a caixa do sistema financeiro privado, os grandes especuladores desse cassino sem risco, que são os títulos da dívida pública do governo. Aí ninguém corta, ninguém toca, ninguém tasca, nem ninguém discute, porque a submissão do governo, a partir do Banco Central, é total a esse sistema financeiro privado. Haja vista como André Esteves, o símbolo desse caráter degradado dessa gentalha, se referiu ao Banco Central, como se ele telefonava para o presidente do Banco Central, como se telefonasse para algum funcionário seu. E é verdade, o Banco Central não tem autonomia, não. Ele tem autonomia em relação ao governo, mas ele é absolutamente subordinado ao sistema financeiro privado, para o qual os atuais diretores vão se encaminhar logo que terminem seus mandatos do Banco Central. Vão virar economistas-chefes de um, vão virar sócios de outro, vão virar quadros de bancos internacionais voltados a castigar o Brasil com políticas absolutamente abomináveis que só fazem manter a concentração de renda sem interrupção.
Em relação a essa eventual desistência do Ciro Gomes da candidatura à presidência, Milton, muita gente tem dito que essa seria uma saída honrosa encontrada pelo pedetista para deixar a disputa, já muito polarizada entre Lula e Bolsonaro, e agora com a possível entrada do Sérgio Moro, embolando ainda mais o cenário na chamada terceira via. Te parece sensata essa atitude do Ciro Gomes, Milton? Como é que você interpretou essa medida dele para pressionar os deputados do seu partido a rejeitarem a malfadada PEC dos precatórios? Eu não discuto as opções de Ciro Gomes, porque Ciro Gomes ele é um eterno enigma, né? Vamos ter claro o seguinte, que no campo dos candidatos apresentados, ele é o único que tem coragem de colocar problemas concretos de um projeto de nação. Ele tem esse projeto de nação. Eu não sei qual é o projeto de nação do Lula, não sei qual é o projeto de nação do Moro, não sei qual é o projeto de nação do Mandetta, não sei qual é o projeto de nação de nenhum desses que se dizem terceira via. O Ciro apresenta um projeto de nação. Agora, ele é uma personalidade, digamos assim, meio biruta de aeroporto, porque você não tem clareza de como ele vai reagir. Ele é muito, digamos assim, emotivo, muito mais do que racional. Então, essa operação dele com ameaçar os deputados do PDT, se não mudarem o voto, ele sai da candidatura, eu não sei o objetivo. Eu não olho isso como se ele estivesse querendo... Não é do perfil dele, até porque, entre os que estão apresentados, ele é o que se apresenta com o melhor índice dessa dita terceira via. É o que está mais perto do nulos e brancos, que continuam firme no terceiro lugar e para o qual a esquerda combativa tem que atentar. Porque esses nulos e brancos não são Lula, não são Bolsonaro, nem são nenhuma das terceiras vias. O que eles são? Para mim, tem uma grande parte daqueles desalentados, desiludidos e decepcionados com o que foi o lulopragmatismo, que estão aí colocados porque não se veem representados em nenhum dos candidatos. Quem sabe um candidato da esquerda combativa, com clara definição de programa anticapitalista, tenha uma grande parcela desses nulos e brancos como eleitor. Eu citei o Lula nessa última pergunta, Milton, e o petista, de olho na tal da Frente Ampla visando o Palácio do Planalto, tem dito a interlocutores que o Geraldo Alckmin seria, abre aspas, o único tucano que gosta de pobre, fecha aspas. O ex-governador de São Paulo está de saída do PSDB e muito provavelmente vai se filiar ao PSB, que visa a construção de uma aliança com o Partido dos Trabalhadores. Muita gente ficou chocada com essa declaração do Lula, revelada pela jornalista Mônica Bergamo, já que ambos sempre foram adversários políticos em campos teoricamente distintos, se enfrentaram no segundo turno das eleições presidenciais de 2006. Como é que você observa, Milton, essa eventual aproximação entre o Lula e o Geraldo Alckmin para o pleito do ano que vem? Te surpreende de alguma forma? Bom, o fundamental dessa notícia é que ela não foi desmentida até agora. Se ela é fato, eu não sei. Mas desmentida não foi nem pelo Lula, nem pelo Geraldo Alckmin. Então tem alguma procedência, tem conversa pelo menos, e não tem nada de original. Porque quando o Lula procurou José de Alencar, José Alencar era um senador do partido do Valdemar, esse do Partido Liberal, esse corrupto, condenado. Ele o faz por moto próprio e está feito, ninguém discute. Agora, o que isso representa? Isso representa, para mim, uma repetição daquele período do lulopragmatismo. E já dizia o velho barbudo, que os fenômenos, como dizia Hegel, se repetem na história. Mas ele esqueceu de dizer que a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Então eu só espero que, objetivamente, essa segunda alternativa de Lula encontre dentro do PT cabeças suficientemente competentes e combativas para convencê-lo de que ou ele vem com reformas estruturais, ou ele vem com reformas concretas que tratem de salário, que tratem de SUS, que tratem de educação, que tratem de trabalho, que tratem de intervenção direta nos lucros do sistema financeiro privado, ou é melhor não voltar para a presidência, porque vai ser outro fracasso. Então eu entendo que essa composição é mais uma repetição daquela composição de burro com vaca, que nem produz leite nem puxa carroça. Eu quero aproveitar, Milton, para saber de você o que é que achou do término dos trabalhos da CPI da pandemia no Senado.
com os 9 pedidos de indiciamento do Jair Bolsonaro pelos supostos crimes cometidos por ele durante a crise da Covid-19, que já levou à morte de mais de 609 mil brasileiros. Também foram citadas outras 77 pessoas e 2 empresas no relatório final do Renan Calheiros, mas parece que os responsáveis por levar à frente essas denúncias já sinalizam para um perdão ao chefe do Executivo, tanto o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao abrir uma investigação preliminar para postergar a análise definitiva, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem se utilizado do discurso da liberdade de opinião dos parlamentares para fundamentar a narrativa que vai livrar o ex-capitão posteriormente, nada muito diferente do que já era imaginado. O que você achou das conclusões da CPI, Milton? E o que esperar no que diz respeito à punição dos responsáveis por esse morticínio no país, em especial o presidente Jair Bolsonaro? Olha, Anderson, eu quero me inscrever entre os que aplaudem a CPI. A CPI aplaudem por se surpreender com o desempenho de alguns dos parlamentares ali, por ver comprovada assim, uma imagem positiva que eu tinha de Randolfo Rodrigues, que se revelou nessa CPI um dos mais corajosos e combativos, e me surpreender, inclusive, com esse Omar Aziz, que eu via anteriormente como uma espécie de o baixo clero do Senado. Nunca me imaginei com capacidade de fazer perguntas incisivas, competentes e irônicas, como ele fez. Me surpreendo até com... Quer dizer, Renan é aquela coisa bizarra, né? Porque Renan é sempre um perigo. Renan é alguém que veio da esquerda, veio do PCdoB e se transformou no ministro de todos os governos. Esteve com Fernando Henrique, esteve com Lula, esteve com Dilma, foi o presidente do Senado na hora do impeachment de Dilma. Então é uma complicação. Agora, o relatório me parece muito bem elaborado, muito bem conduzido, porque são todos cobras criadas da política, então tiveram o cuidado de se escudar na sociedade civil, naquilo que ela tem de mais representativo, tanto na área científica quanto na área jurídica, para fundamentar esse relatório. E mais que isso, a entrega do relatório também foi muito competente. Não foi encaminhada para um órgão somente, não. Foi encaminhada para os vários poderes, de modo a que todos eles possam ser cobrados e se cobrarem entre si. Eu acho que a CPI representou um passo positivo nessa luta política que fazemos dentro disso que se chama instituições republicanas. Na última semana, Milton, tivemos o leilão da tecnologia 5G no país, que mais uma vez entregou ao capital privado um instrumento que poderia ser utilizado para se reduzir as enormes desigualdades que há no país, inclusive de acesso à informação. Eu gostaria que você falasse um pouco, Milton, sobre o que achou desse tipo de medida em uma licitação que oferece contrapartidas mínimas para o Estado e onde uma grande fatia dos lotes, especialmente os que privilegiavam regiões mais afastadas dos grandes centros e menos lucrativas para as empresas, foi deixado de lado. Bom, esse leilão do 5G apenas atesta a forma hipócrita que se fala de leilão com isenção, quando na verdade ele é dirigido para atender determinados grupos. E isso acontece desde muito antes, já no governo Fernando Henrique Cardoso. Vamos lembrar de algo que deu razão àquela categorização de privataria que o cronista Hélio Gaspari deu, ele, suspeito, né, porque é até simpático aos tucanos, deu aquela privatização das telecomunicações, onde ficou clara o dirigismo da licitação em torno de nomes que compunham, digamos assim, a tropa de amigos do rei. Agora, o que eu quero discutir no 5G, que é mais grave, é o seguinte: bem-vindo o 5G pelo que representa de avanço tecnológico. Maldito o 5G por estar na mão de capital privado, pelo qual a exploração da mão de obra de trabalho vai ser muito radicalizada nessa uberização, nesse setor da uberização e nesse setor do informacional digital, com o qual as plataformas de exploração de mão de obra, sem terem nenhum equipamento, essas plataformas que transformam médicos, veterinários e motoristas de táxis em funcionários permanentes, 24 horas por dia, aguardando um telefonema,
para um trabalho pelo qual ele será pago, mas sem receber nenhuma remuneração pelo trabalho morto, ou seja, pelas horas em que ele está parado, esperando a chamada. Esse 5G tem esse lado trágico, que nós temos que estar atentos, porque ele radicaliza a possibilidade de controle dessa lógica que transforma clientes em funcionários. Ou seja, esses setores uberizados não são pessoas assalariadas com garantia de direito social. Eles são tratados pela plataforma como clientes a quem a plataforma concede o direito de ter um trabalho pelo qual, trabalho esse, toda a seguridade social, todos os equipamentos, tudo que for necessário para que o trabalho seja realizado, fica por conta de quem está trabalhando, e não pela plataforma. A plataforma só fatura o percentual, que em alguns serviços é na ordem de 25% a 30% do faturamento. Um faturamento que sim é abaixo do preço em alguns momentos, mas que para essa plataforma não representa perda nenhuma esse abaixo do preço. Representa sim para quem está no trabalho. É evidente que vem acontecendo agora com os Uber de táxi, onde grande parte desses, entre aspas, clientes estão devolvendo seus carros para as locadoras, sim, porque grande parte dos motoristas de táxi, de Uber, aluga carro em locadora para poder fazer o trabalho. Então ele tem que pagar a locadora, tem que pagar a taxa do Uber, da plataforma, e ainda tem que bancar o aumento brutal do preço da gasolina. Não está dando nem... Ou seja, o sujeito começa a pagar mais do que já pagava para ser cliente. Já não consegue sobreviver. E estão devolvendo os carros. Então essa é a tragédia do avanço tecnológico estar em mãos do capital privado e não do público. Milton, mas se estivesse no público, o que ia acontecer? No público aconteceria uma coisa muito interessante. Numa empresa onde trabalhassem 10 funcionários por 8 horas por dia, com a robotização, esses 10 funcionários passariam a trabalhar 3 horas por dia, porque os robôs ocupariam grande parte da sua ocupação e teriam o restante do dia como espaço para as suas vocações próprias. Hoje o que ocorre é o contrário. Com a robotização na mão do capital privado, o que ocorre é o seguinte: onde havia 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia, eles passam a botar 4 funcionários trabalhando, não raro, às 8, mas 4 em casa. Ou seja, uma exploração da mais-valia muito mais brutal, o que faz com que nos lembremos de um socialista utópico, Owens, que se sentiu movido a fazer a sua experiência de comunista regional, uma aldeia comunista, por conta de gerente de fábricas industriais inglesas ter constatado que a situação dos trabalhadores ingleses naquela Revolução Industrial era pior do que a dos escravos negros na então colônia americana. Agora, Milton, o Tribunal Penal Internacional em Haia decidiu investigar o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, por supostos crimes contra a humanidade. O líder do país assinou um documento onde se compromete a cooperar com as investigações, neste que será o primeiro inquérito a apurar eventuais excessos aqui no continente sul-americano. A grande questão, Milton, é que se escancara aquela história dos 2 pesos e 2 medidas, já que nada se faz contra o regime da Arábia Saudita, não se diz uma palavra sobre a ocupação da Palestina, até mesmo em relação a esse genocídio que nós temos aqui no Brasil com o Jair Bolsonaro. Nessa questão do Tribunal de Haia contra a Venezuela, eu até fiz uma postagem no Facebook dizendo, bizarro, né? O Maduro abre o país para investigação. Agora, eu fico perguntando se o Tribunal de Haia e seus procuradores tiveram a preocupação de fazer essas investigações, por exemplo, no território ocupado da Cisjordânia e em Gaza, onde constantemente o exército de ocupação produz crimes contra a humanidade constatados por várias entidades e organizações da sociedade civil internacional. Eu queria saber por que o Tribunal de Haia não tem nenhuma curiosidade de investigar aquele ponto de Cuba onde se realiza realmente uma violência contra direitos humanos. Não na Cuba revolucionária, mas naquele território ocupado pela base de Guantánamo, que os americanos tinham desde o tempo da ditadura de Batista, onde se tortura
simples suspeitos, sem nenhuma prova, são mantidos torturados num regime carcerário considerado dos mais terríveis do mundo. Eu queria saber por que o Tribunal de Haia não se preocupa em investigar o papel deste criminoso califa proprietário da Arábia Saudita pelos bombardeios contra populações civis do Iêmen, para além de assassinar, como assassinou aquele jornalista, seus próprios opositores políticos. Não se preocupa esse Tribunal de Haia em saber quais foram as razões que levaram à prisão de Assange e até hoje mantido preso, pela forma como arbitrariamente se tenta denunciá-lo por divulgar fatos verdadeiros, tais como o papel deletério da espionagem americana em cima de governos de todo mundo, porque ele é mantido preso sem que se preocupe em fazer uma investigação real desse Tribunal de Haia sobre quem é o real culpado aí, se Assange ou se são os seus algozes. O caso do Snowden, que denunciou, através das suas várias denúncias, mostrou o papel bárbaro dos ataques do exército americano contra civis no Iraque. Aquele célebre vídeo de alguém metralhando, a partir de um helicóptero, um grupo de civis e jornalistas iraquianos, inclusive crianças inocentes, desarmados em terra. Isso o Tribunal de Haia não se preocupa. Evidentemente, o Tribunal de Haia é bizarro porque os Estados Unidos e o imperialismo americano não assinaram o tratado que estabeleceu o Tribunal de Haia. Mas é sempre, segundo os interesses dos Estados Unidos, que o Tribunal de Haia realiza, entre aspas, a sua justiça. Milton Temer, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar aqui meu forte abraço. Bom, Anderson, obrigado por mais essa oportunidade nessa tribuna democrática realmente livre, que é o Faixa Livre, e feliz da vida com a notícia do breve retorno presencial a partir dos estudos da Bandeirantes. Sucesso para vocês, êxito e um abraço a todos, principalmente aos nossos ouvintes. Grande abraço. Conversamos aqui com o jornalista Milton Temer. E como o próprio Milton já adiantou aqui para vocês, a partir da próxima terça-feira, dia 16 de novembro, o Faixa Livre voltará a ser apresentado a partir dos estúdios da Rádio Bandeirantes, com o programa ao vivo, voltando ao que era antes da pandemia. Nós aqui da equipe do programa percebemos que já há alguma segurança para que todos os integrantes da equipe voltem para os estúdios. Estamos todos imunizados contra o coronavírus, com as 2 doses. A Celeste já recebeu, inclusive, a dose de reforço. Então nós percebemos que, por conta da evolução da doença, a redução gradativa do número de casos e pela imunização de toda a equipe, já é possível que nós voltemos à apresentação do Faixa Livre ao vivo, como sempre foi durante esses quase 27 anos de programa. Esse é um anúncio importantíssimo que nós fazemos a vocês. A partir da próxima terça-feira, nós estaremos ao vivo com o Faixa Livre dos estúdios da Rádio Bandeirantes, com a participação de vocês, interagindo aqui com o programa, como sempre foi. É uma alegria enorme fazer esse anúncio aqui para vocês, depois de tanto tempo, tantas privações que a gente passou, tantas dificuldades na apresentação remota do programa. A partir da próxima terça-feira, o programa ao vivo dos estúdios da Rádio Bandeirantes. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Bandeirantes 860. Nova frequência para velhos amigos. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o mestre em Filosofia Política e coordenador nacional do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE, Gustavo Machado. Gustavo Machado, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer para mim, Gustavo, e também para o Instituto ao qual eu faço parte, o ILAESE, estar aqui participando do programa Faixa Livre, da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Saúdo aí a você e a todos que nos escutam. Gustavo, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Gustavo, uma das chagas das sociedades atuais é essa constante precarização das condições de trabalho em todo o mundo. E aqui no Brasil, parece que a situação é ainda pior, graças a esse avanço do ultraliberalismo na destruição de garantias trabalhistas.
De olho em todo esse drama, Gustavo, vocês, do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, lançaram a edição 2021 do Mapa da Exploração dos Trabalhadores no Brasil e no Mundo, em um documento bastante extenso, onde trazem uma série de informações fundamentais para nós entendermos os motivos que levam a essa superexploração da força de trabalho. Primeiro, Gustavo, eu gostaria que você falasse sobre como o ILAESE chegou a essas quase 180 páginas do anuário. Que tipo de dados vocês trazem? Como foi feita a pesquisa? Qual foi a metodologia que vocês usaram? Enfim, destrincha aqui pra gente, por favor, como foi a elaboração desse documento, Gustavo. Então, em primeiro lugar, Anderson, eu agradeço por essa pergunta. Ela é uma pergunta-chave para a gente iniciar aqui esse bate-papo a respeito de como o anuário que o ILAESE agora publica pode servir como uma ferramenta absolutamente inédita para a população brasileira, em particular para os trabalhadores. Em primeiro lugar, o anuário ele é produto de um desenvolvimento aí de 20 anos de atuação do ILAESE, do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, onde nós temos dois eixos fins, vamos chamar assim, que é a formação sindical e assessoria econômica para organizações de trabalhadores. Nesse período, nesses 20 anos, nós forjamos centenas de estudos dos mais distintos setores econômicos, tanto do setor público quanto privado, do setor extrativo, da indústria de transformação, química, petroquímica, etc. E durante esses 20 anos, nós amadurecemos, então, uma metodologia e uma compreensão na análise desses dados que já existem, que veio culminar no Anuário Estatístico do ILAESE, e esse é o terceiro número, o mais desenvolvido de todos, o de 2021, que a gente publicou, que está saindo agora nessa última semana. Já tem, inclusive, uma live no nosso canal de lançamento do anuário e vamos fazer várias atividades aí nas próximas semanas. Essa metodologia, ela traz dois aspectos novos e são completamente inovadores. O primeiro deles é mostrar o outro lado da produção de riqueza. Normalmente a produção de riqueza na sociedade capitalista ela é analisada pela maioria dos órgãos que já existem do ponto de vista dos empresários, dos investidores, dos acionistas, né? Então, se você pegar uma revista como Exame, Valor Econômico, Reuters e as internacionais também, elas estão sempre focadas na arrecadação total, na lucratividade, na distribuição de dividendos, aspectos que interessam ao investidor. A gente quer mostrar o outro lado. A gente então faz cálculos, por exemplo, de exploração de empresa por empresa, considerando todos os custos existentes, descontando os custos existentes, a dimensão do valor que é agregado por trabalhador, a divisão que existe entre o que ele produz e o que ele de fato apropria do ponto de vista dos seus salários, como esse valor que ele produz, como ele é dividido depois em uma parte menor, normalmente, que fica para o salário dos trabalhadores, outra que é o lucro líquido das empresas e ainda é dividido entre bancos e o Estado. Então a gente faz uma apresentação bastante didática e pedagógica dessas informações, baseadas aí em rankings, né? Rankings de exploração, de produtividade, das remunerações mais baixas do Brasil e no setor público, mostrando o percentual que é investido em educação, em saúde, com terceirização, os estados, municípios que menos investem, na União e etc. Isso do ponto de vista da microanálise, que se baseia na base de dados que nós construímos ao longo de todo esse período. Tem mais de 700 das maiores empresas do Brasil, centenas das maiores do mundo, além dos dados da União, do governo federal, de todos os estados e dos principais municípios, incluindo aí todas as capitais. Mas não somente, né? Não apenas essa microanálise. A gente propõe uma metodologia nova para análise desses dados em seu conjunto, que leva em conta os aspectos qualitativos que os números costumam encobrir. Então, no lugar, por exemplo, de analisar a classe A, B, C e D baseado na renda, a gente faz uma análise que considera, levando em conta o conjunto da população brasileira, se é um trabalhador assalariado, se é subempregado, se é autônomo, se é um pequeno ou grande empresário, se já está aposentado. Fazemos todo um destrinchamento das classes sociais no Brasil e uma análise do processo de produção de riqueza, levando em consideração também os atributos qualitativos da produção de riqueza, que ajuda a revelar muito sobre a situação atual do Brasil, né? Então, por exemplo, quando se fala PIB, fica meio que
tapado da nossa visão esse montante que eles chamam PIB, o que é comércio, o que é indústria, o que é o setor bancário, o que é serviço, o que é arrecadação estatal. Só que você não tem, por exemplo, comércio se não tiver produção das mercadorias que vão ser comercializadas, né? Então você tem que produzir para comercializar. Você não tem banco se esses bancos não tiverem uma rede de empresas do qual eles extraem um excedente por meio dos juros e fazem empréstimos. Então nós procuramos destrinchar e fazer uma análise qualitativa que vai revelar muita coisa que vem acontecendo, tanto no Brasil e no mundo, mostrando a gravidade da situação que nós estamos hoje e o tamanho dos desafios e das tarefas que estão colocadas hoje para a classe trabalhadora e para o conjunto da população do país. Qual foi a intenção de vocês do ILAESE ao elaborarem esse anuário, Gustavo? A quem vocês quiseram atingir? Qual é o objetivo de vocês ao detalhar as relações de trabalho no Brasil e no mundo? Nosso público-alvo é, sem dúvida nenhuma, a massa dos trabalhadores brasileiros, a classe trabalhadora brasileira no seu conjunto, que é responsável por produzir toda a riqueza existente no país, por realizar todos os serviços que existem no país, mas que se apropria de uma massa diminuta da riqueza que produzem. Então nós queremos dar uma dimensão disso, tanto na esfera, na microesfera, nas empresas individuais, como no sentido macro, do ponto de vista da sociedade inteira. Ou seja, como é dividido o butim, né, da riqueza produzida pelos trabalhadores entre os outros agentes da sociedade, no caso, tanto as empresas, como bancos, como o Estado. Então o nosso público-alvo é a classe trabalhadora. O material ele quer então subsidiar a organização, a luta da classe trabalhadora, mas também subsidiá-la no sentido de que ela tenha uma compreensão de conjunto da sociedade que nós vivemos e possa, assim, saber identificar melhor as tarefas, os desafios e as saídas que estão colocadas. Então, o objetivo é a classe trabalhadora. Então, para dar só uma ideia, no nosso ranking da exploração, que traz aí as 250 empresas mais exploradoras do Brasil, onde nós descontamos todos os custos necessários para produzir ou para realizar o serviço ou fazer atividade, qualquer que seja ela. Só para a gente ter uma ideia, está no topo a empresa Salobo, que faz parte do sistema Vale, Salobo Mineração, e que ela, se descontarmos todos os custos, se a gente pegar uma jornada de trabalho de 8 horas, o trabalhador paga o seu salário em 21 minutos. As outras 7 horas e 39 minutos são apropriadas pela empresa e dividida, evidentemente, com os bancos para o pagamento dos financiamentos e uma parte também com o Estado. Então, só para dar o exemplo de como nós tentamos apresentar de forma pedagógica essas informações de modo a atingir o nosso público-alvo, que são os trabalhadores, e eles compreenderem as relações que estão por trás da sua atividade, que estão por trás do seu salário e dos números que ordinariamente a gente vê e nem sempre sabe o que significa. E de todos esses números que estão dispostos no anuário, Gustavo, a respeito da precarização do mercado de trabalho, qual é o que mais chama atenção, na sua opinião, o mais preocupante? Sem dúvida nenhuma, um dos dados que causa mais impacto que está no anuário estatístico do ILAESE é a quantidade de pessoas sem emprego no país. Então, nós mostramos que o Brasil tem hoje 58 milhões, quase 59 milhões de pessoas sem emprego e que não estão nem aposentadas, né, que poderiam estar trabalhando e não estão. Sei que esse número choca num primeiro momento, as pessoas estão acostumadas em ver os índices oficiais do desemprego, que segundo a metodologia atual estaria em torno de entre 13 e 15 milhões de pessoas, só que esse número ele leva em conta apenas as pessoas que estão procurando emprego em um dado momento, em particular nas últimas 4 semanas, ou seja, que procuraram emprego de alguma forma. Nós que queremos traçar o quadro da sociedade brasileira no seu conjunto, né, calculamos as pessoas que estão sem emprego, seja por que motivo for, independente de estarem procurando ou não. E existem várias situações, nós sabemos, né? Às vezes, por exemplo, na sociedade machista como é a nossa, a mulher não procura emprego porque o nível salarial é tão baixo que colocar, por exemplo, os filhos numa creche seria mais caro. Então nós não analisamos o porquê essas pessoas não procuram emprego, e sim a massa de pessoas que não estão empregadas e que dá
quase 59 milhões de pessoas ao fim de 2020. Para a gente ter ideia do que significa esse número, ele em 2019, antes da pandemia, era 48 milhões de pessoas, arredondando. Ao fim de 2020, praticamente 59 milhões de pessoas, um crescimento de 12 milhões de pessoas que estão sem emprego. São 33 milhões e 300 mil de subempregados, ou seja, pessoas que não têm vínculos formais de trabalho. Então, os trabalhadores acelerados são 44 milhões. Então, olha que loucura, né? A situação do Brasil hoje ela é tal que nós temos 44 milhões de trabalhadores acelerados formais, seja seletistas, estatutários, e a soma geral dá 92 milhões de pessoas que estão ou sem emprego ou subempregado. Eu acho que esse é um dado que realmente causa um impacto grande e explica muita coisa, porque as pessoas que estão fora do mercado de trabalho e as que estão subempregadas, elas exercem pressão sobre todas aquelas que estão empregadas, no sentido do rebaixamento das condições de trabalho, né? Já que o Exército Industrial de Reserva, que é a noção que nós trabalhamos em nosso anuário, ele é o dobro das pessoas que estão ativas no mercado, ele exerce uma pressão com relação ao salário das pessoas que estão empregadas para baixo, porque a oferta de emprego ela é muito menor do que a sua demanda. Então esse é um dado que nós destacamos, que já vem sendo desenvolvida pela nossa metodologia aí desde o primeiro anuário, e deixando sempre claro que todos esses dados, gente, são baseados nas fontes primárias. Nós apenas propomos outros critérios e explicitamos que critérios são esses no nosso anuário e por que nós o adotamos. Então o leitor pode criticamente fazer a leitura, analisar os números, como nós chegamos a eles e por que nós fizemos esses cálculos dessa ou daquela forma. Dá para dizer, Gustavo, que esse cenário de superexploração do trabalho se ampliou durante a pandemia? Chama a atenção que a concentração de renda teve um incremento nesse período em que a Covid-19 mais matou no mundo. A desigualdade aumentou em demasia. Não há dúvida nenhuma de que a concentração de renda ela aumentou ainda mais nesse período, ou seja, a exploração do trabalho se tornou ainda maior durante a pandemia, por duas razões, tá? Tanto porque vários setores ganharam muito com a pandemia, e a parte da crise da pandemia propriamente dita é que foi deslocada para o conjunto da classe trabalhadora. Isso pode ser visto no anuário, notado sobre vários ângulos diferentes. Como ele contém os dados de todas as empresas, entidades públicas e tudo até o final de 2020, a gente tem um cenário muito claro. Então a primeira coisa que dá para ser notada é que a massa salarial dos mais distintos setores de empresa, ela reduziu sem que necessariamente tenha ocorrido uma redução na arrecadação, nas receitas da empresa. Só para a gente ter ideia, a gente tem um dos rankings, que é o da divisão dos dividendos, que é aquela parte do lucro das empresas que vai para a conta bancária dos acionistas, né? Os acionistas que normalmente às vezes não moram nem no país, às vezes não sabe nem onde fica a empresa, nunca entrou no prédio da empresa na vida, recebem na sua conta bancária uma fatia do excedente que foi produzido. A Vale do Rio Doce, que lidera esse ranking no ano passado, ela distribuiu, era informação até dezembro de 2020, mais de 18 bilhões de reais de dividendos. Esses 18 bilhões saíram do caixa da empresa e foram para a conta bancária dos seus acionistas. A mesma Vale, que foi responsável, a gente lembra, pelos crimes de Brumadinho e também de Mariana, que ocorreram anos atrás. Esse foi um dos maiores dividendos que a Vale do Rio Doce já distribuiu em toda a sua história. E pior, nesse ano de 2021, ela já anunciou 40 bilhões em distribuição de dividendos, que, para a gente ter uma ideia, é um valor maior do que a estimativa de gasto anual com os projetos aí de renda básica do governo federal para o ano inteiro. Então, só uma empresa como a Vale distribui mais dividendo do que toda a assistência social que é realizada no país ao longo de um ano. Então dá para a gente ter uma ideia clara disso. Então é apresentado no anuário informações detalhadas desse ponto de vista, tanto do ponto de vista do crescimento da exploração nas empresas privadas e também no setor público, como cada vez mais a maior fatia dos recursos do setor público vão para empresas privadas por meio da terceirização ou para alimentar diretamente as grandes empresas capitalistas por meio do mecanismo da dívida pública. A gente apresenta, inclusive no anuário, uma interpretação inédita da dívida pública, como a dívida pública estatal ela serve fundamentalmente para salvar empresas capitalistas, que quando não tem mais lugares para investir, aloca esse dinheiro como títulos da dívida pública, que são consumidos pelo Estado, recebem juros como se esse capital tivesse sendo empregado produtivamente e pode ainda resgatar o seu valor quando ele achar, o dia que ele achar
que tem um outro local de investimento mais rentável. Então, o mecanismo da dívida pública, do qual vai metade do orçamento estatal, tanto de despesa como receita, é feito basicamente para salvar grandes empresas privadas. Então, a questão da elevação da desigualdade durante a pandemia, ela pode ser analisada no nosso anuário de vários ângulos diferentes. Como essa desigualdade ela ampliou do ponto de vista das empresas privadas, como ela se ampliou do ponto de vista da atuação do ente público, tanto do ponto de vista dos seus gastos, quanto do ponto de vista de suas relações espúrias com a iniciativa privada. Quais são os efeitos mais visíveis, Gustavo, além do empobrecimento acelerado da população, dessa uberização do mercado de trabalho? Que tipo de danos, além dos financeiros, essa precarização provoca na avaliação de vocês do ILAESE? A avaliação nossa do ILAESE está muito bem representada no anuário, que tem exatamente 2 eixos nos artigos que compõem esse número e que evidentemente se baseiam também em toda a coleta e exposição de dados que estão ao longo do anuário inteiro, que é esse processo que nós chamamos de um rebaixamento do Brasil no interior do Sistema Internacional do Estado. Significa que hoje o Brasil ocupa uma posição inferior à que ele já ocupava em décadas anteriores e que é um processo de longa data, que vem se aprofundando nos últimos 30 anos, e como isso vem se acelerando a partir das transformações tecnológicas que normalmente são conhecidas pelo nome de Indústria 4.0. Então, um aspecto que é abordado no anuário, do ponto de vista da questão que você colocou, é como essas modalidades, como a do Uber, por exemplo, que até cunhou o nome uberização, embora pareça estar produzindo uma massa de trabalhadores autônomos, donos de si, do seu próprio negócio, na verdade ela está criando a forma de trabalho assalariado mais precarizada que existe, que é tradicionalmente conhecida como salário por peça. É uma nomenclatura que vem ainda do século XIX, quando as pessoas produziam em casa, com meios de produção entregues pela empresa, e recebiam em função do número de peças que elas entregavam. O salário por peça, ele parece ser muito diferente do salário por tempo, que é aquele que nós temos uma jornada de trabalho fixa, pré-determinada, 44 horas semanais, 8 horas por dia, ou qualquer uma das outras existentes. Você parece ser autônomo porque você produz quando você quiser, a quantidade que você quiser e ganha na proporção do que foi produzido ou do serviço que foi oferecido, no caso do Uber. Mas, na verdade, é apenas uma ilusão, evidentemente, porque as pessoas vão ter que trabalhar o máximo possível para poder sobreviver, para conseguir sobreviver com esse tipo de trabalho. E a pessoa tem a impressão de que ela é dona do meio de produção ou do meio para realizar o serviço. Por exemplo, quem presta o serviço de Uber, se ele não aluga o carro, ele utiliza seu próprio veículo. Mas, na verdade, embora ele seja dono do carro, o meio de produção não é dele, é da Uber. Porque sem estar associado a uma empresa em particular, quer seja a Uber, a Amazon ou a qual seja, o iFood, ele não consegue atuar como trabalhador. Ele tem o carro, mas ele não tem o meio que faculta a ele trabalhar. O que está acontecendo aí na prática é que ele está terceirizando os custos de produção, que além da empresa arcar diretamente, quem arca é o trabalhador. Mas aquilo só pode atuar como meio para fazer a produção ou para fazer o serviço associado a uma empresa particular. Tanto que se a pessoa é desvinculada, por exemplo, do sistema da Uber, ou do sistema de entrega da Amazon, seja qual for, ela literalmente passa a estar desempregada e ela tem que ser aceita em outro lugar, caso contrário ela não consegue trabalhar. Então não são autônomos, é uma forma precarizada de salário, que além de tudo gera um trabalho onde a empresa paga na exata proporção da produtividade daquele trabalhador. Não tem uma garantia mínima de jornada de trabalho, então pode fazer com que a pessoa trabalhe o máximo possível e ela arca com os prejuízos dos meios de produção que são agora terceirizados para ela e não diretamente pela própria empresa. Então nós fizemos toda uma análise sobre isso, mas não apenas a precarização que representa para o trabalhador individual está associado a um sistema como esse. E também o que significa para o país no seu conjunto, e assim sendo, para a massa dos trabalhadores. Que o que está acontecendo hoje no mundo, na verdade, é uma centralização do capital numa proporção absolutamente inédita. Então, se nós analisarmos, por exemplo, empresas de comércio como a Amazon, são verdadeiros monopólios mundiais de distribuição de mercadoria.
Enquanto no período anterior, o comércio dificilmente ele era centralizado numa proporção tão grande, né? Porque você tinha a necessidade de que os centros de distribuição, ou seja, os comércios, estivessem localizados razoavelmente próximos aos consumidores. Agora, você não precisa disso, você pode ter uma empresa mundial que hegemoniza o setor a nível global, a partir de centros de distribuição regionais e compra, o e-commerce, como se fala, compra pela internet de distribuição, feita por meio de um setor de transporte e distribuição autônomo, né? Você tem a mesma coisa acontecendo na comunicação, por exemplo, hoje com monopólios mundiais de comunicação. Se antes as comunicações nacionais elas tendiam a ser feitas por empresas nacionais, ainda que muito grandes, evidentemente, agora ela tende a ser feita cada vez mais por plataformas de streaming ou por plataformas digitais, como é o caso do YouTuber, do WhatsApp, que constituem verdadeiros monopólios mundiais. E veja que um YouTuber, por exemplo, ele é um trabalhador por peça, tal como é o caso do Uber, né, que estão agora vinculados a uma empresa mundial. E o Brasil, como ele não participa diretamente dessa revolução tecnológica do ponto de vista de ser um centro produtor de tecnologia, o Brasil é um centro consumidor dessa tecnologia. Isso torna a situação do país ainda mais drástica, porque a cadeia de valor de toda essa riqueza mundial capitalista que migra para cá é cada vez menor. Então agora, quando você está assistindo a uma plataforma de streaming internacional, então, por exemplo, né, esse valor está alimentando uma empresa internacional onde todo o valor excedente migra para fora do país. A mesma coisa no comércio, né, a mesma coisa na comunicação, nos transportes e assim por diante. Então, um dos cenários particularmente drásticos que estão colocados é que nós entramos na nova revolução tecnológica cada vez mais unilateralizado, enquanto um produtor de commodities, de matéria-prima, ou seja, um vendedor daqueles produtos que tem menos valor agregado do ponto de vista do sistema no seu conjunto, e um centro consumidor de produtos de tecnologia de ponta. Então nós vamos analisar isso sobre vários ângulos no nosso anuário, tanto o impacto que isso vai ter para a massa dos trabalhadores, que faz cada vez mais um trabalho mais simplificado de mais baixa remuneração, quanto do ponto de vista do trabalho altamente qualificado, que normalmente se situa fora do Brasil, porque nós não produzimos as tecnologias e apenas as consumimos. Já dá para muita gente entender aí por que, por exemplo, tanto o ataque agora às universidades públicas e tudo mais, está, dentre outras coisas, ligado ao fato que o capitalismo brasileiro demanda cada vez mais mão de obra altamente qualificada, cada vez menos mão de obra altamente qualificada, e pior, os grandes empresários brasileiros não estão nem aí para isso, porque eles já ganham bastante grana explorando o setor que eles exploram. Agora, vocês também listaram nesse anuário as 250 empresas mais exploradoras do Brasil. No topo da lista está a Salobo, que é uma subsidiária da mineradora Vale que se dedica à extração e produção de cobre. Aliás, as companhias de minério são maioria entre as 10 empresas que mais exploram o trabalho no país, com a própria Vale, a Uzi Minas, a CSN. Você sabe dizer o motivo, Gustavo, de essas mineradoras estarem ponteando a lista das maiores exploradoras do trabalhador brasileiro? E alguma empresa dessa lista te chamou a atenção em especial? Não temos dúvida alguma do porquê as empresas da mineração lideram esse ranking da exploração, né? A Salobo em primeiro lugar, como você bem disse, a Vale do Rio Doce em quarto lugar, Mineração Uzi Minas em quinto, CSN Mineração na sequência. Tem que ver com o processo que o Brasil vem passando nas últimas décadas, onde o país está sendo cada vez mais reprimarizado. A gente ocupa cada vez um espaço que se parece um pouco com aquele que era do Brasil do período colonial, onde o Brasil era basicamente um exportador de café e outros produtos primários e comprava tudo que era manufaturado do exterior. É claro que ainda existe uma indústria brasileira, essa indústria ela ainda é bastante significativa, mas observem que as principais indústrias que tem no Brasil hoje, elas estão ligadas aos processos tecnológicos que são o da revolução, da transformação tecnológica que nós chamaríamos hoje, pelo jargão contemporâneo, de 2.0, setor automobilístico. O Brasil não participa nem sequer como sócio menor do processo da terceira revolução tecnológica, aquela dos eletroeletrônicos e da computação, e agora está mais distante ainda.
Então, basicamente, nós compramos esses produtos de fora ou, no máximo, montamos esses produtos no Brasil, né? Algumas fábricas do setor eletroeletrônico têm empresas no Brasil, mas que, fundamentalmente, montam produtos que já chegam com toda a tecnologia já desenvolvida e sendo produzida em outros países. E veja como isso é drástico do ponto de vista da precarização dos trabalhadores no país. Se nós pegarmos o setor extrativo mineral e agropecuário, eles são responsáveis pela enorme maioria das exportações do Brasil, mas eles são, ao mesmo tempo, setores que empregam muitíssimo pouco, porque a cadeia de valor que ele envolve é uma cadeia relativamente pequena, né? No anuário a gente traz aí destrinchado no país inteiro a divisão dos trabalhadores, da produção da riqueza e tudo, setor por setor, né? Então, só para vocês terem uma ideia, se nós pegarmos do ponto de vista da massa de trabalhadores empregados, o setor extrativo mineral emprega, ao fim de 2020, 232 mil trabalhadores. Né? Esses 232 mil trabalhadores são responsáveis por todo o setor extrativo mineral do Brasil. E a indústria de transformação, que está se deteriorando cada vez mais, ainda com a indústria de transformação, que quase não produz tecnologia no sentido dos produtos que surgiram, né, na última revolução tecnológica. É claro que tudo que é produzido hoje é usando tecnologia de ponta, até a mineração é feita com tecnologia de ponta, mas eu falo os produtos que surgiram das últimas revoluções tecnológicas, poucos são produzidos aqui. Ainda assim, a indústria de transformação no Brasil tem 7 milhões e 300 mil trabalhadores empregados ao fim de 2020, conforme o Ministério do Trabalho, a RAIS, divulga. E sem um setor de indústria de transformação, como eu falei, você não vai ter os setores de comércio que distribuem esses produtos, o setor de transporte que transportam esses produtos, setores como de serviços, porque se os trabalhadores não tiverem renda para consumir os serviços, não existe serviço também. Você não vai ter um setor bancário forte, porque o setor bancário vive dos juros que ele extrai do conjunto da sociedade, e nem sequer arrecadação estatal, né? Que são, na verdade, taxas que são retiradas desse sistema inteiro. Então, observem que da indústria extrativa no Brasil, da mineração em particular, quase toda ela vai para o exterior, mas é quase toda ela mesmo. Nós estamos falando aqui de índices acima de 95% em todas as principais empresas da mineração, porque nem sequer a siderurgia é feita no Brasil. O petróleo, muitas vezes, nós exportamos o petróleo cru para comprar o combustível. É uma das razões, né, do preço dos combustíveis que nós encontramos no país hoje, que tem gerado, não sem razão, tanta turbulência e tanta reação. Então, as empresas da mineração estão no topo, significa, em primeiro lugar, que nós temos reservas minerais extremamente produtivas. Por exemplo, se você pegar o minério da Vale, em Carajás, por exemplo, ele tem um índice de pureza tão grande que ele praticamente já pode descer da mina para siderurgia, de tão puro que ele é. Só que ele é extraído em massa, em quantidades extraordinárias, para atender a demanda mundial, e depois voltar aqui para o Brasil na forma de uma série de produtos cuja toda a cadeia do valor que a gente vai pagar por esse produto na loja foi, na verdade, produzida fora do Brasil e alimentou assim um setor tanto de trabalhadores, mas também dos rendimentos de lucro das empresas e todo o restante de empresas que estão situadas fora do país. Então, a economia do Brasil vai ficando cada vez menor. A produção de riquezas situadas aqui no Brasil vai ficando cada vez menor. Não fosse suficiente o fato mesmo que é produzido aqui com as taxas de exploração exorbitantes que nós indicamos aí no anuário. Então, é um aspecto central que nós abordamos, que é reprimarização da economia e desindustrialização relativa. Relativa no sentido de que até o agronegócio hoje, em certo sentido, industrial, evidentemente, utiliza meios de produção de tecnologia de ponta, mas nós compramos máquinas e equipamentos do exterior, exportamos a matéria-prima e somos consumidores das tecnologias produzidas fora daqui. Então, sem dúvida nenhuma, esse índice reflete isso. Inclusive, tem um artigo do anuário que faz uma experiência interessante, como seria o Brasil reprimarizado. Nós não estamos querendo dizer que toda a indústria do Brasil vai desaparecer, não é esse o caso, mas a gente faz uma experiência para ver o que seria o Brasil no caso de uma reprimarização completa, usando certas regiões do país e mesmo certos países do mundo de ilustração, para ter uma ideia de como o país vem descendo a ladeira e como a massa dos trabalhadores brasileiros paga um pato por isso, tudo isso. Seja com condições precárias de trabalho, como a gente já viu, ou com a massa da população estando literalmente fora da força de trabalho ou no subemprego.
mostrando a necessidade de ter um projeto estratégico de país, se nós quisermos de fato que o Brasil caminhe para outro rumo e que só os trabalhadores brasileiros estão interessados no projeto estratégico de transformação do país. Os grandes empresários ganham muito dinheiro em cima da riqueza cada vez menor que o país produz, mas com taxas de exploração cada vez maior, que faz com que os empresários brasileiros não estejam nem aí para qualquer transformação estrutural do Brasil. Na introdução do anuário, Gustavo, vocês falam da necessidade de se superar a superficialidade de modo a sermos capazes de revelar a toda a massa de trabalhadores a catástrofe que nos ameaça e nos livrarmos das ilusões de um capitalismo mais humano, mais justo e menos desigual. Qual é a alternativa, Gustavo, para esse sistema que está colocado, que nos leva à total deterioração das condições de vida da população mundial? Em nossa visão, Anderson, não existe saída definitiva nos limites no interior, nos marcos do capitalismo. Essa é a posição do Instituto que nós nunca ocultamos. E a única saída definitiva que existe para o problema, e eu falo saída definitiva porque não estamos negando com isso que lutas pontuais, setoriais e mesmo nacionais possam resultar em conquistas e certas melhorias, mas que tendem a ser cada vez mais corroídas no período seguinte. Porque a lógica que rege o sistema capitalista é uma lógica onde nós produzimos riqueza a serviço de uma acumulação abstrata de capital e não do atendimento das nossas necessidades, o que é absolutamente uma loucura, né? Por que nós deveríamos trabalhar, nós deveríamos produzir, gastar aí o nosso suor, o nosso cérebro e o nosso esforço, se não para a melhoria das nossas condições de vida e atendimento às nossas necessidades? E a sociedade capitalista, toda a riqueza produzida, ela é distribuída pelo mercado, de forma não consciente, de forma não planejada, produzindo o cenário que nós indicamos antes, né? Cerca de 92 milhões de pessoas no Brasil no exército industrial de reserva, ou seja, subempregados sem emprego. Por que nós não poderíamos dividir o trabalho entre todas as pessoas que estão disponíveis para trabalhar e permitindo assim uma redução drástica da jornada de trabalho e ter tempo livre para se dedicar a atividades ligadas à ciência, à pesquisa, à cultura, às mais diversas áreas, né? Querem nos convencer de que nós somos capazes de produzir tudo que existe, que a massa dos trabalhadores produz tudo que existe, mas que a distribuição dessa riqueza só pode ser feita pelo mecanismo burro de tentativa e erro, que é o mercado, né? Um mecanismo mais ineficiente que pode existir, que produz todo esse cenário que a gente expôs aí ao longo de toda essa conversa, de toda essa entrevista. Então, a sociedade onde os trabalhadores sejam responsáveis não só por produzir, mas por controlar a riqueza que eles produzem, tendo como finalidade o atendimento às suas necessidades, nós chamamos de socialismo e acreditamos que é a única saída que pode pôr fim, né, a barbárie que o capitalismo produz no Brasil e no mundo hoje, que está retratada no anuário em todas as esferas imagináveis. E você observa um horizonte para mudanças, Gustavo, não só com essa ganância crescente das corporações, mas também com essa constante automatização do mercado de trabalho, exigindo cada vez mais especialização dos profissionais em um país onde a educação e a ciência são atacadas ano após ano, perdendo recursos do orçamento? O horizonte para mudanças ele é colocado pela própria sociedade na medida que ela nos obriga a isso, né? Na medida em que a gente cada vez mais vive em um país, em um mundo, em situações onde não é mais possível tolerar a deterioração das condições de vida, das condições de trabalho e assim por diante. Então, o horizonte pela mudança, ele é colocado e ele é notado, inclusive, nos dias de hoje, pela indignação das pessoas, pela revolta, pela busca de saída. Onde que está a saída, então? É que nós consigamos fazer um debate para as pessoas, mostrando para elas que sem uma reconfiguração completa da sociedade, a produção de riquezas que ela faz vai estar sempre se voltar contra ela, que é exatamente o que você colocou na pergunta. Veja bem, a automação não deveria ser um problema, né? A automação, na verdade, o desenvolvimento das capacidades técnicas humanas significa o aumento da nossa capacidade de apropriação da natureza, da transformação da natureza em coisas úteis a nós. Significa produzir mais em menos tempo. Qual deveria ser, então, o caminho natural desse desenvolvimento tecnológico? Deveria ser que a nossa vida nós teríamos acesso a mais recursos, a mais produtos, a mais mercadorias, que precisaríamos trabalhar um tempo menor, que poderíamos então ter uma vida mais confortável, dedicar às atividades de nosso próprio interesse. Só que acontece o contrário.
né? Acontece precisamente o contrário. Aquilo que é um ganho humano considerado do ponto de vista geral, que é a automação, a tecnologia e tudo mais, se transforma, na verdade, num drama humano das nossas vidas individuais. Isso acontece porque essa forma de sociedade capitalista nos conduz a isso, nos leva a essa direção. E até um ponto importante que você coloca, que eu queria abordar, e nós vamos tratar bastante no anuário também, engana-se quem acha que a transformação tecnológica que está colocada hoje, ela necessita de uma massa maior de trabalhadores mais qualificados, com maior formação, com maior especialidade. É exatamente o contrário. Toda essa transformação tecnológica, inclusive o marco inicial do que se chama hoje de indústria 4.0, se dá dentro de uma montadora de automóveis coreana, a Hyundai, e tinha uma palavra de ordem que era reduzir a dependência dos trabalhadores, ou seja, simplificar o trabalho o máximo possível, depender cada vez menos da qualificação do trabalho. Então você tem uma nata cada vez mais reduzida de trabalho altamente qualificado, embaixo uma massa de trabalhadores, onde o trabalho é tão simplificado que a empresa pode contratar e demitir a todo vapor. Ela pode demitir 30% da empresa hoje e recontratar daqui a 2 meses, porque o período de aprendizado é reduzidíssimo. Então veja, é uma sociedade que converte as conquistas humanas num drama humano, né, que transforma o que deveria ser uma solução em um problema. Então qual o desafio que está colocado, na minha opinião, e na opinião do conjunto das pessoas que integram o ILAESE, que compartilham dessa mesma posição, que nós temos que canalizar toda essa insatisfação que existe pelo problema que os problemas que o capitalismo produz, para a necessidade de transformar o próprio capitalismo, né? É claro que todas as lutas locais são bem-vindas. O trabalhador não assegura nada se não seja pela sua resistência, pela sua organização. Mas para a gente parar de ficar correndo atrás do próprio rabo, para que a gente possa fazer com que a tecnologia esteja a nosso serviço, que as transformações que nós fazemos, as conquistas da automação, da computação, da eletroeletrônica estejam a nosso serviço, nós precisamos transformar estruturalmente, precisamos acabar com a sociedade capitalista e colocar a nossa riqueza a serviço de nossa necessidade. Existe um horizonte para isso? Claro que existe um horizonte para isso. E é o próprio capitalismo que faz com que não exista nenhum outro horizonte a não ser esse, e que nos coloca, por assim, combustível para que a gente possa organizar os trabalhadores nessa direção. O grande problema que eu vejo é que boa parte dos grupos que são, por assim dizer, críticos, vamos chamar assim, do sistema, da sociedade, no final das contas apresentam um projeto que nada mais é de tentar administrar a sociedade por outros meios. Então nós vamos procurar desconstruir essas vias no anuário também, mostrando que essas tentativas, por exemplo, de consertar o capitalismo por meio da intervenção estatal, em função dos limites que o próprio capitalismo coloca, está fadado ao fracasso. Então você acaba gerando, né, esse correr atrás do rabo que nós vemos no mundo hoje, onde você tem governos mais intervencionistas que fracassam e geram governos mais liberais que também fracassam, e fica nessa ciranda sem solução. A gente tem que então procurar caminhar para uma solução de fato, né, sabendo que não existe outra alternativa possível. Gustavo Machado, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e também mandar o meu abraço. Eu aqui em nome do ILAESE agradeço, Anderson, enormemente pela oportunidade que nos foi concedida. Quem quiser conhecer o nosso anuário no nosso site, laese.org.br, nós estamos vendendo tanto o exemplar digital, a partir da nossa própria plataforma, e também via o Mercado Livre o exemplar físico. Quem quiser receber o anuário fisicamente, pode acessar aí o nosso site ou o Mercado Livre e adquirir aí um ou mais exemplares. Então agradeço aí enormemente pela oportunidade e espero aí ter contribuído para todos que nos escutam e certamente esperam respostas a respeito das questões que nós problematizamos em nosso material. Então, meu muito obrigado e ficamos aí à disposição. Conversamos aqui com o mestre em Filosofia Política e coordenador nacional do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, o ILAESE, Gustavo Machado. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Bandeirantes AM, agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o coordenador do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Roberto Libgot. Roberto Libgot, bom dia. Bom dia, Anderson, a você e a todos os seus ouvintes. Roberto, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Roberto, entre todas as formas de violência que essa gestão do senhor Jair Bolsonaro produziu no nosso país, uma delas, talvez das mais cruéis, é essa que se dá contra os povos originários. E vocês, do Conselho Indigenista Missionário, têm acompanhado de perto esse recrudescimento da brutalidade contra os indígenas, tanto que vocês lançaram recentemente o relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, com dados do ano passado, onde denunciam o aumento de assassinatos, invasões de terras e violações aos direitos dos povos originários durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Nas 240 páginas, divididas em 3 capítulos, vocês sistematizaram uma série de informações e analisaram fatos ocorridos durante o segundo ano do governo do ex-capitão. Primeiro, Roberto, eu queria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes como é que o CIMI elaborou esse relatório, como é que vocês conseguiram reunir esses dados, quais fontes vocês acessaram, enfim. Fala um pouquinho sobre esse importante documento, por favor. O Conselho Indigenista Missionário, desde o ano de 1986, ele vem sistematizando as violências praticadas contra povos indígenas. E nós adotamos como metodologia, não é, a coleta de informações a partir de nossos missionários e missionárias que atuam nas comunidades indígenas, ou seja, aqueles que acompanham cotidianamente as aldeias, né, os povos, as suas demandas e necessidades. Então esses missionários, eles têm também como uma de suas tarefas identificar as violências que ocorrem e registrá-las. Tá? Também o CIMI aproveita as informações e denúncias que são repassadas pelos próprios povos e comunidades, não é? Pelas suas organizações, ou seja, pelas organizações indígenas, que em geral também são informações que elas acabam sendo transmitidas, não é, para órgãos públicos e para o Ministério Público Federal. Então o CIMI também utiliza-se dessas informações, não é, registrando-as e tentando qualificá-las, dando assim conteúdos no sentido de que a gente consiga analisar, né, adequadamente essas informações que nos chegam. Também nós utilizamos informações dos órgãos públicos, né, como das secretarias estaduais de saúde, secretarias de segurança pública, não é, que eles disponibilizam informações a respeito das violências praticadas contra indígenas. Também da Secretaria Especial de Saúde Indígena, da CESAI, inclusive informações da própria FUNAI nós utilizamos, bem como aquelas oriundas do Ministério Público Federal. Utilizamos ainda, não é, informações que circulam, né, via os meios de mídias e que são cotidianos. Então o CIMI vai sistematizando essas informações, compondo isso em fichas, não é, onde a gente cataloga essas informações e depois então o CIMI analisa as informações e transcreve e transpõe para um relatório, né? Então um pouco essa é a metodologia que o CIMI adota no que se refere à identificação das informações, da sua sistematização e da sua divulgação através do relatório. Dentre esses números que vocês levantaram, Roberto, qual foi o que chamou mais atenção? Como é que essa violência contra os povos indígenas se evidenciou de maneira mais intensa a partir dos dados desse relatório? O ano de 2009, ele foi um ano atípico, com relação também às questões de violências, porque nós acabamos trabalhando também com informações acerca do impacto da pandemia da Covid-19 sobre os territórios e comunidades indígenas. Então nós
buscamos também neste relatório qualificar essas informações a partir das informações públicas e da própria Articulação Nacional dos Povos Indígenas, a PIB. Então dedicamos um longo espaço, né, a esta análise, né? Mas o que também, além da pandemia, mais impactou em termos de violência contra povos indígenas, elas se vinculam, não é, ao processo de esbulho territorial, ou seja, as invasões possessórias nas terras indígenas. Foi o ano em que nós mais registramos, não é, invasões a territórios. Identificamos 263 casos de invasões, não é, que afrontam diretamente as comunidades, seus territórios e o patrimônio público, não é, através da garimpagem, através da exploração madeireira, não é? Através dos incêndios, de loteamentos de terras, ou seja, um avanço desproporcional, não é, das invasões nos territórios indígenas. Isso é que mais impactou e que comprometeu efetivamente, as possibilidades, né, de uma vida tranquila e segura nas áreas indígenas. E isso se deu de uma forma muito explícita pela omissão do governo no sentido de desenvolver ações e políticas de fiscalização e de proteção dos territórios. Ao contrário, o que nós percebemos é que a pandemia acabou sendo uma espécie de portas abertas, não é, para o esbulho, né? Porque foi exatamente no período de pandemia em que nós percebemos esse avanço das invasões por garimpeiros, madeireiros, pescadores, caçadores, grileiros, loteadores de terra, tá? Então, com a ausência do Estado, que deveria promover as ações de fiscalização, né? Aliás, fragilizando inclusive os órgãos de fiscalização e proteção, como a FUNAI, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, né, comprometeu, sem dúvida nenhuma, o patrimônio público, que as terras indígenas são patrimônios públicos, são patrimônios da União, porque uma terra indígena é patrimônio da União destinada ao usufruto dos povos indígenas. Então, esse foi de fato, aquilo que mais nos chamou a atenção. Um outro dado absolutamente avassalador foram os altos índices de assassinatos. Nós registramos 182 assassinatos, a partir de informações públicas, a partir de informações da própria CESAI, da Secretaria Especial de Saúde Indígena, bem como das Secretarias de Segurança em alguns estados. E nos chamou muito a atenção os altos índices de assassinato em Roraima, exatamente um estado em que houve um avanço desproporcional de garimpeiros dentro da terra Yanomami, não é? Há notícias de que pelo menos 20 mil garimpeiros adentraram o território, causando uma devastação sem precedentes. E nós temos como a capa do relatório de violência deste ano de 2020, né, uma fotografia tirada pelo Greenpeace que mostra, não é, em uma pequena área, não é, a devastação causada pelos garimpeiros dentro do território Yanomami, tá? Então, esse aspecto da violência física também nos preocupou muito, porque os índices foram alarmantes, como nunca registrados anteriormente no Brasil. De acordo com o relatório, Roberto, em 2020 foram registrados 263 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio, que atingiram pelo menos 201 terras de 145 povos em 19 estados. Em 2019 foram contabilizadas 256 ocorrências e em 2018 111, o que demonstra um aumento de 137% em 2 anos. O que motivou essa alta absurda de invasões aos territórios demarcados, Roberto? Então, como já frisei no comentário anterior, nós tivemos, não é, e estamos tendo, ao longo dos últimos 2 anos,
uma espécie de ação autorizativa por parte do governo para as invasões possessórias. Tá? Se antes o Estado agia, mesmo que de forma precária, não é? Tentando impedir as invasões, nos últimos 2 anos a gente percebe o oposto disso, né? A gente percebe que o governo ele se torna o principal proponente, não é, das ações de esbulho sobre os territórios indígenas, através do discurso, não é, em que o governo se reúne, não é, com segmentos que desencadeiam esses processos exploratórios, como garimpeiros, fazendeiros, não é, madeireiros. Então o governo se reúne com esses grupos e ele, através do discurso autorizativo, ele promove as invasões, né? Então o governo, ao invés de impedir o esbulho dos territórios indígenas, do seu próprio patrimônio, ele oferta esse patrimônio exatamente para a exploração criminosa. Então isso é um aspecto muito significativo de ser analisado, não é? O governo ele se torna, não é, uma espécie de agenciador desses interesses econômicos e transformou o órgão indigenista FUNAI nessa agência, né, que faz a interlocução com aqueles segmentos que desejam explorar as terras indígenas. E também ele viabiliza, além do discurso, não é, essa invasão através de medidas administrativas, como através de instruções normativas expedidas pela presidência da FUNAI, não é? Que através dessas instruções ele autoriza, não é, a que segmentos que têm interesse nos territórios reivindiquem certificação de terra sobre a área indígena, não é? Que possibilitem o estabelecimento de parcerias agrícolas ou agrárias e até garimpeiras para a exploração dos territórios. Então você tem um Estado que é o fomentador da invasão, não é? E isso que é o diferencial nesses últimos anos e que é o motor, não é, desses altos índices de invasão. É o motor propulsor da invasão nos territórios indígenas nesses últimos anos. Algo que também aumentou muito, Roberto, foram as ocorrências de conflitos relativos a direitos territoriais. Elas mais que dobraram, quase triplicaram de 2019 para 2020. Foram 96 registros contra 35 no primeiro ano de gestão Bolsonaro. Além disso, houve 63% de alta do número de assassinatos de indígenas, que passaram de 113 para 182. A ampliação dos conflitos e dos assassinatos reflete que tipo de situação, Roberto? Houve mais resistência pelo lado dos povos indígenas? A ação desses grupos grileiros, madeireiros e garimpeiros se deu de maneira mais violenta? O Estado se ausentou? Nós identificamos, não é, a partir dos dados deste relatório, que se adotou por parte do governo federal uma espécie de estratégia de guerra contra os povos indígenas, não é? E todas as proposições do governo no sentido de desenvolver o que nós chamamos uma antipolítica indigenista, não é? Todas as proposições elas estão alicerçadas num tripé que a gente chama, não é? Que é o tripé da desconstitucionalização dos direitos. Então, toda a iniciativa do governo é para fragilizar a legislação indigenista, não é? Retirar do texto constitucional aqueles aspectos que são importantes na manutenção e garantia dos direitos, não é? Então, ele promove esse movimento de desconstitucionalização. A segunda perna desse tripé é da desterritorialização. O Bolsonaro assume o governo e antes de assumi-lo já anunciando que ele não demarcaria nenhum centímetro de terra no Brasil. Então, a partir dessa perspectiva, não é, ele adota a estratégia de paralisar as demarcações que estavam em curso
Então, com isso, você leva, né, para o ambiente indígena e indigenista uma insegurança muito grande, porque o governo se ausenta das demarcações e com isso fragiliza as comunidades e incentiva, né, a ocupação dos territórios por aqueles que ambicionam a exploração econômica. Tá? Então aí você tem essa perspectiva da desterritorialização. Ele adota a seguinte estratégia: as terras demarcadas em governos anteriores, não é? Elas então precisam estar disponibilizadas para exploração econômica, de todo tipo, né? Desde a agrária, agrícola, até a madeireira, minerária, garimpeira. Então, é a destinação desse bem público para a especulação econômica. Tá? O segundo aspecto diz respeito àquelas terras não demarcadas. Então, ele inviabiliza o acesso dos indígenas às terras que os povos reivindicam há décadas, até há séculos, não é? E torna essas terras também disponível para a exploração econômica. Então você destina as demarcadas para a exploração, você inviabiliza a demarcação das terras reivindicadas também para a exploração econômica, né? E por fim, ele trata uma outra parcela da população indígena como pessoas integradas à sociedade brasileira, que são aquelas populações que estão mais em contextos urbanos e que são quase a metade da população. Então nega-se a essas comunidades qualquer tipo de direito, qualquer tipo de acesso à terra ou às políticas públicas. Então aí entra a terceira perna do tripé da antipolítica indigenista, que é da perspectiva da integração forçada dos povos da sociedade brasileira. O que o governo anuncia? Ele trata como indígenas aqueles que tiveram terras demarcadas no passado, propõe para os que não têm terra que se integrem à sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, diz que os demais, não é, já são integrados, portanto, não precisam de qualquer tipo de política pública diferenciada. Então, um pouco esse é o ambiente, não é, que a gente analisa o governo do Jair Bolsonaro no que se refere aos territórios indígenas, né? Então, é nesse sentido que a gente percebe esse aumento avassalador dos conflitos, porque você disponibiliza o bem público que é de usufruto dos indígenas para os exploradores, os indígenas se colocam, né, em oposição a isso, então gera conflito. Nas demais regiões onde as terras não são demarcadas, os povos indígenas pressionam pela demarcação e passa a haver conflito com aqueles que ali estão já explorando os territórios, né? Então um pouco é este o ambiente que a gente percebe e analisa neste contexto do governo Bolsonaro. Se a violência se ampliou, Roberto, como ficou a atuação dos órgãos de defesa dos povos indígenas? A FUNAI, o IBAMA, eles de alguma forma se colocaram contra esses invasores de territórios? Dá para classificar como responsável a atuação desses órgãos no governo Bolsonaro? Os órgãos públicos que têm a incumbência administrativa, legislativa e constitucional de desenvolver ações, né, assistenciais, ações de fiscalização e de proteção aos territórios, como o IBAMA, Instituto Chico Mendes e a FUNAI, né, eles foram, ao longo desses últimos 2 anos, ocupados, né, em cargos de chefia por pessoas que seguem a orientação, né, do que se estabelece a partir da Presidência da República e dos ministérios, né, do Meio Ambiente, do Ministério da Justiça. Então, os órgãos públicos passam a fazer o agenciamento dos negócios, né? E é por isso que a gente caracteriza, eu já observei isso na resposta anterior, caracteriza a FUNAI como uma espécie de agência reguladora, não é, dos negócios no país, no que diz respeito às terras indígenas. É tornar esses órgãos espaços não para impedir, mas para facilitar, não é, viabilizar a exploração
do meio ambiente, a exploração hídrica e a exploração territorial nas suas diferentes formas, né? Então, houve uma fragilização dos órgãos de proteção e fiscalização com esse enxerto de pessoas de fora, e aí nós temos que, neste ambiente, fazer uma ressalva, né, com relação àqueles bons servidores públicos que tentam, não é, mesmo que com toda a perseguição interna que há, não é, tentam desenvolver algum tipo de ação no sentido de cumprir com as suas funções administrativas, não é? E aí a gente percebe que essas pessoas, não é, elas são isoladas dentro desses órgãos, elas são perseguidas e inclusive exoneradas quando elas efetivamente bancam, não é, as ações para proteger e fiscalizar o ambiente e os territórios. Então você tem essa desconstrução também do papel fiscalizador, do papel de proteção e prevenção, não é, com relação ao esbulho dos territórios. Em relação à Covid-19, Roberto, o que é que o relatório de vocês mostrou no que diz respeito às infecções e mortes entre os indígenas? Houve medidas governamentais para tentar frear o avanço da doença nas comunidades? A Covid-19, ela passa a ser uma espécie de revelação da antipolítica que vinha sendo adotado nas diferentes frentes, não é? Das ações indígenas e indigenistas, tá? Então a Covid ela apenas desvela, né, um ambiente que já era de profunda crise e de insegurança. Então, e ela se torna, nesse sentido, como também já referi anteriormente, uma espécie de porta aberta para a invasão, porque enquanto os povos indígenas se preocupavam em se manter em isolamento e se proteger de um vírus que os atingia, não é? As fronteiras dos territórios vinham sendo paulatinamente acessadas por diferentes segmentos aí exploratórios, especialmente garimpeiros, que foram milhares e milhares de garimpeiros que adentraram nos territórios, né? Também a gente percebeu nesse mesmo período uma devastação sem precedentes no que se refere à exploração madeireira, né? Então você tem no ambiente de pandemia esta abertura, não é, para a exploração econômica. No que se refere à pandemia propriamente, nós percebemos também que ela impacta severamente as comunidades, porque não houve, por parte do governo e de seus órgãos, nenhuma preocupação em planejar a intervenção. Ela foi se dando, não é, de uma forma voluntariosa em determinados momentos, ou através da pressão do próprio movimento indígena, ou através de medidas judiciais que tentavam obrigar o Estado a cumprir com as suas obrigações de desenvolver ações protetivas nas comunidades. Então, nós percebemos que a pandemia, ela traz, além desse comprometimento da fragilização territorial, mas ela traz, né, esse ambiente de insegurança quanto à possibilidade de continuar vivos, né? Porque as pessoas estavam sendo contaminadas, né, e não haviam ações e medidas para enfrentar esse ambiente de contágio, tá? Então no Brasil foram, em 2020, pelo menos 43 mil indígenas que foram contaminados, né, pela Covid, mais de 900 mortos. E isso ao longo do ano de 2021, não é? O próximo relatório deve revelar isso, não é? Esses dados vão ser ainda mais assustadores, porque ocorre agora, após a vacinação, também o contágio de comunidades inteiras. A gente está presenciando no atual momento, não é? Esse ambiente de insegurança, porque as comunidades estão sendo contaminadas e muitas pessoas adoecendo, tá? E houve, por fim,
não é? Aí já revelando as informações para este ano, não é? A negligência e a falsa informação no tocante à vacinação. Então houve campanhas para anti-vacinação das comunidades indígenas, inclusive por parte de agentes do próprio Estado. Vocês pretendem levar esse relatório para as autoridades, Roberto, no sentido de que esses números possam servir para uma melhor implementação de políticas públicas para a defesa desses povos? O CIMI, quando ele produz esse relatório, não é? Primeiro que ele não produz com satisfação. A gente, quando analisa os dados, a gente fica profundamente impactados, sensibilizados, e nos causa profunda indignação, não é? Lidar com essas informações que elas são cotidianas, não é? De violências contra as pessoas, contra o meio ambiente, contra o patrimônio público, não é? Pela omissão e negligência na assistência. Então a gente de fato analisa esses dados com, né, com muita dor e sentimento. E também a gente, não é, pede inclusive perdão aos povos indígenas por nós nos termos tornados numa sociedade tão cruel assim com os primeiros e originários habitantes deste país, né? Então é com muito sofrimento que a gente elabora esse relatório. E ele tem como objetivo, obviamente, a denúncia desses fatos, mas, acima de tudo, de alerta, não é, aos poderes públicos para que, de fato, eles se preocupem com essa realidade, não é, e busquem implementar iniciativas que assegurem os direitos dos povos indígenas, não é, e que se adotem políticas públicas, não é, no que se refere à demarcação, proteção e fiscalização dos territórios, que se adotem políticas públicas de assistência digna, justa, adequada, diferenciada, né? Que se adotem políticas que visem, não é, a demarcação de todos os territórios e que se adotem medidas para garantir segurança e proteção aos povos indígenas nesse ambiente de profundas dificuldades. Mas, não é, a gente também sabe que isso ocorre em função de uma perspectiva de governança, não é? Então nós precisamos, nesse momento, também resistir a este ambiente de insegurança para depois construir caminhos, não é, que levem à garantia dos direitos constitucionais dos povos indígenas. O que é possível ser feito, Roberto, para que os próximos relatórios tragam uma redução dessa violência contra os indígenas? O que cabe ao Estado, à sociedade civil, nessa verdadeira batalha pelos direitos dos povos originários? É importante destacar aqui um aspecto, que é da mobilização, da articulação e do protagonismo dos povos na luta pela defesa dos seus direitos. Ou seja, essas violências todas que ocorrem cotidianamente, elas também não são sem resistência, não é? Há um movimento importante de luta dos povos no sentido de enfrentar, não é, este impacto brutal das invasões e das violências físicas, não é? De tentar combatê-los, não é? E de cobrar efetivamente medidas jurídicas, medidas administrativas e legislativas, né, para assegurar o cumprimento da Constituição Federal nos artigos 231 e 232, que ali estabelece, não é, como deve ser a relação do Estado com os povos indígenas no Brasil, né? Então o CIMI não mede esforços, né, junto com esse movimento indígena de luta e resistência, no sentido de requerer junto ao Estado que se adotem políticas públicas que respeitem esses direitos constitucionais, que estão fundamentados, né, no direito fundamental à vida, no direito fundamental à terra, no direito dos povos serem eles sujeitos de direitos
e no respeito à alteridade, no respeito às etnicidades, no respeito ao modo de ser e viver dos povos indígenas, com suas crenças, costumes, culturas, tradições, e que as políticas públicas, não é, sejam adequadas, específicas e diferenciadas para atender, portanto, não é, essa perspectiva constitucional. É importante salientar que os povos indígenas deixaram de ser tutelados e eles são sujeitos de direitos e, como tal, eles devem ser respeitados pelo Estado brasileiro. Então, o CIMI denuncia as violências e o CIMI propõe, não é, que o Estado se organize, não é, e que garanta as condições, não é, para que sejam adotadas as políticas que levem em conta a demarcação das terras, as políticas públicas diferenciadas, a proteção dos territórios, a fiscalização, não é? E que se impeça, em definitivo, né, esse processo de violência e de invasão que ocorre de uma forma desproporcional, não é? De uma forma brutal, não é? Ao longo desses anos. Roberto Libgot, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero novamente parabenizar você e todo o pessoal aí do Conselho Indigenista Missionário por esse ótimo trabalho que vocês têm feito, pela produção desse importante relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço. O Conselho Indigenista Missionário e eu, em especial, agradeço a você por esta oportunidade de aqui expor essas informações e que elas se tornem, não é, então, de conhecimento das pessoas e que esses serviços que vocês prestam, né, nos ajudem a todos a construir caminhos de solidariedade, de esperança e de construção, né, de um outro mundo possível, onde prevaleça o respeito aos outros, né, o respeito à justiça e o respeito aos direitos humanos. Então, muito obrigado a você e seguimos aí construindo caminhos do bem viver. Conversamos aqui com o coordenador do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Roberto Libgot. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!